Por favor, inscreva-se. Obrigado. Na manhã de 10 de setembro, de 2.000 soldados do Serviço Aéreo Especial realizaram uma de suas missões mais impressionantes. Eles voaram diretamente para o coração do território inimigo em Serra Leoa, resgataram 6 soldados britânicos que estavam sendo mantidos como reféns lá e destruíram a milícia responsável. E eles conseguiram tudo isso em menos de 20 minutos. No vídeo de hoje, vamos analisar a Operação Barris, os objetivos dos sequestradores e como a ousada incursão aconteceu. Talvez seja útil começar com a Guerra Civil que devastou Serra Leoa. O país mergulhou em guerra civil em março de 1991, quando a Frente Unida Revolucionária, conhecida como RUF, cruzou a fronteira vinda da Libéria. Apoiados pelo senhor da guerra liberiano Charles Taylor, ansioso para lucrar com as minas de diamante de Serra Leoa, a RUF buscava derrubar o governo corrupto do país. Mas o conflito rapidamente descambou para a crueldade. Aldeias foram arrasadas pelo fogo, civis foram massacrados e milhares de pessoas foram punidas pelas forças rebeldes com amputações. Combatentes rebeldes cortavam as mãos, braços e pernas de civis para espalhar o terror e demonstrar que o governo não podia proteger seu povo. Mulheres e meninas eram sequestradas, traficadas e submetidas a estupros coletivos, muitas vezes diante da família. Milhares de crianças foram sequestradas e forçadas a lutar. Elas recebiam drogas, eram obrigadas a matar familiares e viravam crianças soldado. Comunidades sumiram enquanto pessoas fugiam para florestas ou buscavam abrigo em campos lotados. Durante a Guerra Civil, era comum a formação de grupos dissidentes e golpes militares, criando novas facções. Um desses grupos que surgiu da RUF foi uma milícia particularmente imprevisível, conhecida como West Side Boys. Em vez de agir como uma força militar disciplinada, os West Side Boys pareciam uma gangue criminosa armada inspirada na cultura americana de gangsters. Eles eram liderados por Foldy Kelly, ex-cabo do exército do governo que reuniu rebeldes sob seu comando. Eles sobreviviam através de saques, sequestros e extorsão, enquanto afirmavam se opor ao governo. Eles se estabeleceram ao redor do Rockow Creek, bem no interior da área proibida de Serra Leoa. A aparência do grupo refletia sua natureza imprevisível. Combatentes costumavam misturar uniformes militares, perucas, camisas de futebol e vestidos de noiva. Álcool e drogas eram consumidos livremente antes do combate, aumentando ainda mais sua imprevisibilidade. Muitos dos combatentes eram jovens ou até mesmo crianças. Apesar da aparência desorganizada, os West Side Boys ainda eram perigosos. Eles possuíam metralhadoras pesadas, morteiros, granadas propelidas por foguete, fuzis de assalto, qualquer coisa que pudessem conseguir dos anos de guerra. Mais importante, eles estavam dispostos a usar violência sem hesitar. No ano 2000, a Grã-Bretanha estava cada vez mais envolvida em Serra Leoa. O país tinha laços históricos com sua ex-colônia e atuou na missão da ONU para trazer paz ao país. Tropas britânicas foram inicialmente enviadas para ajudar na evacuação de cidadãos estrangeiros e proteger o principal aeroporto do país. Soldados britânicos também foram incumbidos de treinar as forças do governo de Serra Leoa. Em 25 de agosto de 2000, uma patrulha militar britânica, com 11 homens e um intérprete do exército, viajava para visitar soldados de paz jordanianos da ONU. Durante a viagem, eles receberam informações de que os West Side Boys haviam começado a se desarmar. Então essa patrulha foi investigar, fazendo uma incursão não autorizada na selva, indo em direção à vila de Magbani. Os encontros anteriores deles com os West Side Boys tinham sido sem incidentes, mas desta vez seria bem diferente. Cerca de 150 rebeldes, armados, logo cercaram a patrulha. Atrás deles, parou um caminhão, com um canhão antiaéreo montado na traseira, apontada diretamente para os soldados britânicos. Ficou imediatamente claro que eles haviam caído em uma emboscada cuidadosamente preparada.
em menor número e cercada, a patrulha tinha pouca oportunidade de resistir sem provocar um massacre imediato. A patrulha foi espancada, suas armas foram tomadas e eles foram levados para o interior do território rebelde. Nos dias seguintes, negociações delicadas garantiram a libertação de vários dos soldados. Durante uma reunião inicial para verificar se os reféns estavam vivos, um dos oficiais conseguiu até fornecer secretamente um mapa da base. Os soldados libertados voltaram com informações vitais. Eles descreveram uma fortaleza rebelde fortemente defendida, escondida no meio da selva. Os West Side Boys montaram trincheiras, ninhos de metralhadora e obstáculos defensivos em torno de seu acampamento. Como parte da libertação de alguns dos reféns, os West Side Boys também receberam um telefone via satélite e nomearam um porta-voz. O porta-voz dos West Side Boys era um homem chamado Coronel Camboja, e ele usou o telefone para conceder uma entrevista confusa à BBC, e foi aí que as exigências deles foram apresentadas. Mas isso também permitiu que as autoridades triangulassem exatamente onde os West Side Boys estavam escondidos. Ao final das negociações, ainda havia 6 soldados capturados e o intérprete mantido como refém. Embora não tenham sofrido tortura física, os soldados britânicos enfrentaram um tratamento severo e execuções simuladas. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre o tenente Musa Bangura, o intérprete. Ele foi submetido à tortura e deixado para morrer em uma latrina rudimentar, onde soldados rebeldes defecaram e urinaram sobre ele. Os sempre imprevisíveis e instáveis West Side Boys foram um grande problema durante as negociações. As exigências deles mudavam, eram absurdas, e qualquer progresso obtido no dia anterior podia ser inexplicavelmente perdido no dia seguinte. Entre surtos de fúria por drogas e álcool e a falta de coesão entre comandantes rebeldes, os britânicos logo viram que só meios militares resgatariam os soldados restantes. E assim, o brigadeiro David Richards, comandante das forças britânicas em Serra Leoa, ordenou que o planejamento militar começasse paralelamente aos esforços diplomáticos que estavam emperrados. Se as negociações falhassem, a Grã-Bretanha estaria preparada para agir de imediato. Planejar tal operação era extremamente difícil. Os reféns estavam em um complexo isolado na selva, a quilômetros das bases britânicas. O terreno restringia a visibilidade a poucos metros em alguns pontos, com vegetação densa, que proporcionava cobertura ideal para emboscadas. Os West Side Boys ocupavam a área há meses e conheciam muito bem o terreno. A única opção possível era voar diretamente para a vila, eliminar os rebeldes e tentar resgatar os reféns. E essa tarefa caberia a ninguém menos que o Special Air Service, as Forças Especiais de Elite da Grã-Bretanha, também conhecidas como EUS. Seria o Esquadrão D do 22º SAS que ficaria encarregado dessa missão. Membros do SAS secretamente substituíram negociadores e reuniram todas as informações possíveis do inimigo. Enquanto isso, outros operadores do SAS infiltraram-se na selva para obter informações sobre os acampamentos rebeldes. Eles buscaram zonas de pouso para helicópteros e analisaram as posições e armamentos inimigos. Logo, eles descobriram que os reféns estavam sendo mantidos na vila de Gaberigana, mas grande parte das forças dos West Side Boys estava estacionada na vila de Magbani. Os planejadores britânicos então perceberam que qualquer resgate exigiria ataques simultâneos contra ambos os locais. O plano previa que o SAS voasse diretamente para uma das vilas a bordo de helicópteros Chinook da Força Aérea Real e resgatasse o refém antes que seus captores tivessem qualquer chance de reagir. Ao mesmo tempo, soldados apoiados por membros do Special Boat Service e tropas do Exército de Serra Leoa atacariam a outra vila onde estavam a maioria dos rebeldes, impedindo-os de reforçar o local onde o refém estava. Se os ataques não fossem coordenados, os West Side Boys poderiam executar os prisioneiros antes do SAS chegar, e se os paraquedistas não contivessem os rebeldes, estes poderiam encurralar o SAS. O plano logo recebeu o nome de Operação Morte Certa
pelos operadores do SAS. Até o dia 9 de setembro, havia poucos avistamentos dos reféns e as exigências dos West Side Boys haviam mudado. Agora, eles afirmavam que os reféns só seriam libertados quando um novo governo fosse formado. Temendo que os rebeldes pudessem se mudar para um local ainda mais difícil de alcançar, a operação recebeu sinal verde. Mas, para manter os West Side Boys satisfeitos e acreditando que as negociações estavam indo bem, foram fornecidos a eles itens que vinham pedindo. Isso incluía 2 motores de barco e uma dúzia de caixas de cerveja Lager. Antes do amanhecer do dia 10 de setembro de 2000, a força de resgate se reuniu. 3 helicópteros Chinook CH-40 e 7 partiram levando os operadores do SAS e os paraquedistas. Dando apoio a eles, estavam 2 helicópteros de ataque Lynx. Voando muito baixo, no nível das árvores, os Chinooks seguiram o rio pela selva e depois fizeram uma curva acentuada em direção à vila. Eles aguardaram até que os observadores avançados do SAS, nos arredores da vila, estivessem prontos para o ataque. Os helicópteros apareceram de repente sobre as árvores, quase sem aviso. A velocidade e a força dos motores arrancaram os telhados de zinco das construções. Logo, os artilheiros do Chinook dispararam suas metralhadoras rotativas, dando cobertura aos operadores do SAS com fogo de supressão. Um dos Chinooks pousou logo fora da vila, em um campo de futebol, e os soldados tinham a missão de limpar a vila de qualquer rebelde. O outro Chinook ficou sobre o prédio onde os reféns estavam. Os operadores desceram rapidamente para garantir sua segurança, enquanto helicópteros Lynx cobriam do alto, disparando metralhadoras giratórias. Os reféns foram rapidamente localizados e protegidos até a extração. Tudo isso aconteceu em apenas alguns minutos. Foi mais difícil localizar o tenente Musa Bangura, embora ele tenha sido encontrado na fossa do banheiro, emagrecido e à beira da morte, mas ainda assim, surpreendentemente, agarrado à vida. Os reféns foram conduzidos até o Chinook e finalmente retirados de helicóptero da vila. Ao mesmo tempo, um terceiro Chinook transportou metade dos paraquedistas e outra equipe de operadores do SAS para a vila de Magbani. Ele desembarcou os soldados a bordo e rapidamente partiu para buscar e trazer o restante dos paraquedistas. Os soldados pularam nas águas pantanosas ao redor da cidade e avançaram em direção à vila, recebendo intenso fogo de metralhadora dos West Side Boys. Eles também revidaram. Os paraquedistas se viram diante de combatentes entrincheirados, armados com metralhadoras, morteiros e RPGs. Eles limparam uma posição defensiva após a outra. O fogo dos helicópteros suprimiu as posições defensivas rebeldes, permitindo que os paraquedistas cercassem a vila. Alguns dos rebeldes mais entrincheirados tiveram de ser desalojados em combate corpo a corpo. Avançando pela vila, os paraquedistas capturaram armas inimigas e levaram os corpos dos West Side Boys mortos. Enquanto avançavam pela vila, eles libertaram não apenas os reféns, mas também os cativos de Serra Leoa. Esses homens foram explorados como trabalhadores e servos, e as mulheres sofreram abuso sexual. Ao todo, outros 22 reféns foram resgatados. Um dos cativos de Serra Leoa acabou morto no fogo cruzado. Enquanto as tropas do SAS mantinham o perímetro, um helicóptero de ataque lançou mísseis na selva, onde rebeldes que haviam fugido do ataque estavam se reagrupando para um contra-ataque. Isso pôs fim a qualquer tentativa significativa dos rebeldes de revidar. Os West Side Boys foram completamente derrotados por essa operação. Seu líder, Foley, havia sido capturado. Pelo menos 25 foram mortos, dezenas capturados e centenas fugiram. Nos dias seguintes, os West Side Boys se renderam às forças de paz da ONU. Como força, eles não eram mais uma ameaça e deixaram de operar. Mas os britânicos também pagaram um preço por esse resgate, embora talvez menor do que poderia ter sido para uma operação apelidada de Morte Certa. O cabo Bradley Tinian, de 22 anos, paraquedista, foi baleado no pescoço durante o ataque. Ele foi evacuado, mas morreu posteriormente devido aos ferimentos. Tragicamente, essa foi sua primeira missão operacional.
Outros 12 soldados britânicos também ficaram feridos, um deles gravemente. No entanto, considerando a natureza da missão, o tamanho da força inimiga e o resgate bem-sucedido de todos os reféns, as baixas foram surpreendentemente pequenas. E mais, a própria operação durou menos de meia hora, desde o pouso do primeiro helicóptero até a extração dos reféns. A Operação Morte Certa é um exemplo da habilidade do SAS, da sua capacidade de realizar missões aparentemente impossíveis com grande sucesso. Eles ousaram e venceram.